nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Amém. A palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 3. Uma leitura um pouco mais longa, são os primeiros 20 versículos, versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e da Conípolis, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Então, e também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Pai. É uma semana de oração, Pai. Então, nada mais propício, Senhor Deus, que pedir a sua dependência nesse momento, que a sua palavra esteja, Senhor Deus, entrando em nosso coração, causando, Senhor Deus, mudança, praticidade em nosso modo de agir, Pai. Possamos nos arrepender e produzir frutos que evidenciem esse arrependimento. Senhor Deus, que o Senhor esteja conduzindo, Senhor Deus, da melhor maneira, que eu possa ser uma ferramenta em suas mãos. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, João é um personagem muito importante, curioso, e para entender toda essa importância de João Batista é necessário entender também o contexto em que ele está inserido. Então, voltando um pouco antes,
Jerusalém cai nas mãos da Babilônia em 586 a.C. Depois vem o Império Medo-Persa em 359, posteriormente o grego em 300, dura até 323 e por fim o Império Romano. É importante também linkar também com o livro de Daniel, que vai trazer essas representações, esses impérios que dominam depois do babilônico, e é representado muito fielmente de como aconteceria isso. Então, é importante lembrar também no Império Grego, através da filosofia que se perdura até hoje no pensamento filosófico, que faz o local importante. Então, não importa onde o homem esteja, contanto que a palavra do Senhor chegue a esse homem e ele seja uma ferramenta, um canal de bênção, a multidão vai atrás desse homem de Deus. Então, ele começa a mencionar o deserto, né? O deserto é o seu local de pregação, e ele começa a pontuar montanhas, né? E aqui é uma simbologia, não a uma engenharia, que os montes serão tirados e os vales serão aterrados, mas aqui está falando de vidas, né? Vidas que estão presentes na multidão, e vidas com arrogância, soberba, representam os montes, essa soberba que Deus existe. O soberbo, Deus resiste, está claro e presente na Bíblia. Então, toda a atitude que leva ao orgulho, à arrogância, tem que ser retirada, para que a estrada onde nosso Deus possa achegar e adentrar dentro do nosso espírito, é preciso ser retirada, assim como vales, momentos de fraqueza, momentos de depressão, pensamentos negativos, coisas ruins que acontecem, e a pessoa se vê no momento de fragilidade, no momento em que ela não vê saída, está ali naquele buraco, também precisa ser aterrado, precisa ser nivelado para que o Senhor adentre nesse caminho. Assim também ele faz a menção de duas situações. São os caminhos tortuosos, isso representa a oscilação do homem entre o bem e o mal, aquela inconstância entre santidade e pecado. Então o homem se vê no caminho tortuoso. E também, por último, ali. As estradas irregulares são aplanadas, mas tem um outro termo. Deixa eu ver se eu acho essa versão aqui. Os caminhos escabrosos se aplanarão. Escabrosos é um termo no grego que se refere a um obstáculo. Então o pecado, ele sempre vai ser também um obstáculo presente na vida do cristão. Então Cristo nos liberta, né, da condenação, mas a influência do pecado ainda continua sobre o homem. Então é algo que a gente deve vigiar, deve estar sempre alerta, porque isso também faz com que o caminho ao Senhor seja difícil. Então é esse cenário, né? A gente percebe que o deserto da Judéia não é plano, como a gente imagina. Ali na região de Jerusalém, na região dos arredores, até o próprio Israel, 2/3 é composto por deserto. Então é essa região, essa geografia que Deus resolveu trabalhar no povo de Israel, e isso também nos diz muita coisa. Então o deserto é algo, desde o Êxodo, sempre tem um significado simbólico profundo, espiritual, e aqui também é mencionado, é resgatado, e por mais que seja dificultoso, o povo se desloca até João. Então, durante 400 anos, isso também marca, né, João consegue ligar o Velho e ao Novo Testamento. Ele é uma espécie de dobradiça que conecta o Velho com o Novo Testamento. E durante 400 anos houve um silêncio profético. Né, teve todo aquele contexto dos impérios, teve também Antíoco Epifânio, que profanou o templo, sacrificando uma porca, fez com que os macabeus surgissem e tivessem um certo domínio sobre Israel durante mais ou menos 100 anos.
ali o povo mais patriota. Então foi um período em que Israel conseguiu respirar sobre o seu próprio governo, sobre pessoas que eram da sua classe mesmo, da nação de Israel, e não por influência de outros. Então a gente percebe aqui que durante esses 400 anos houve a presença do templo, houve a presença de música, houve a presença ali dos sacerdotes, mas não tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem a João Batista. Importante também perceber que a dinâmica também da pregação, no versículo 3, é diferente. Embora João pregasse no deserto, ele não permanecia no local apenas, ele percorria toda a região nas imediações do Rio Jordão. Isso também vai contra o que a gente tem mudado. A igreja tem se colocado muito presa nas quatro paredes. A gente percebe essa mudança, que a gente tem feito, assim, pode ir no lado negativo, mas a igreja precisa ser atuante. A gente percebe isso na vida de João Batista, a gente percebe isso na vida dos profetas, dos apóstolos, de Jesus. São pessoas que se movimentavam, são pessoas que trabalhavam para o reino de Deus fora do ambiente religioso, fora das quatro paredes. Então a igreja também, primitiva, ela não tinha condição de se reunir no local público, porque era perseguida, mas diante dessa dificuldade, diante da fidelidade da igreja, ela se movimentava no culto dos lares. Então isso também nos traz um alerta também para o evangelismo, para fazer com que o evangelho chegue às nações, às pessoas, de uma maneira efetiva. Então muitas vezes o movimento que a igreja faz não é de centrifugar, mas de centripetar. Então a gente precisa sair para fora. É essa a raiz da palavra também, igreja chamados para fora. Então, e qual que era o seu conteúdo da pregação? Diz a palavra do Senhor que ele pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E aqui também é um aspecto muito importante, porque não existe salvação sem arrependimento. Muitas vezes a gente se depara com pessoas com problemas, com pessoas que estão num vale, passando por alguma situação ruim, uma depressão, um término de namoro, seja qualquer situação, e a gente simplesmente chega, Jesus resolve o seu problema, Jesus é a solução do seu problema. Posteriormente ela chega na igreja, vamos dizer assim, ela levanta a mão, aceita Jesus, mas ela continua com o problema. E ela começa, talvez, a refletir no passado e fala assim, mas Jesus era meu problema, por que eu estou passando por mais problemas? Então a gente precisa pregar, primeiramente, o arrependimento, a mensagem do arrependimento. É preciso que a gente se arrependa profundamente dos nossos pecados, para que o Evangelho faça a sua ação de mudança. O Evangelho é capaz de trazer a mudança, e é através da fé e mediante os problemas da vida com Cristo, a gente deposita a confiança de que Ele está no controle. Por mais que tenha problemas, que às vezes eles tendem a aumentar com Cristo por conta do Evangelho, Ele nunca nos deixa só, Ele nunca nos desampara. Então, muitas vezes a gente vê na igreja uma mensagem de adesão, de acolhimento, e cada vez menos a mensagem do arrependimento. Então também aqui fica um outro alerta e mais um ensino que João Batista nos deixa. Mas, afinal, o que é o arrependimento? O arrependimento nada mais é do que aquilo que a gente diz, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, que é contrário aos olhos de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus. Então Deus, Ele faz com que gere uma tristeza em nosso coração, de maneira que a gente não consiga mais praticar, dizer, falar, viver, se comportar daquela antiga maneira. Então a mensagem do arrependimento faz com que Deus atue através do Espírito Santo, causando essa inquietação, essa tristeza
que nos move, nos movimenta para o arrependimento sincero. Então a gente percebe que em todo esse cenário existe essa pregação, a pregação do arrependimento. A gente percebe que também existem vários públicos, existe um silêncio profético de 400 anos, mas durante esses 400 anos vem a palavra do Senhor a João Batista e a mensagem é sobre arrependimento. É uma palavra que também engloba o inferno. É uma palavra de exortação, não é uma palavra de amor, não é uma palavra de teologia da prosperidade, de algo desse sentido, mas é uma palavra de confrontação. Então, muitas vezes, imagino eu, naquela situação, multidão repleta de diferentes pessoas, diferentes entendimentos, e alguns poderiam dizer: calma aí, João, 400 anos que o Senhor não fala com a gente, você está vendo com pedrada. Mas é isso. Arrependimento não existe comunhão sincera com Cristo se não houver arrependimento. Então, havendo arrependimento, há remissão de pecados. E a sua palavra, a palavra que vem a João Batista, não vem com uma invenção. Ele ancora na própria palavra de Deus, assim como ele descreveu no versículo 4, no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Então ele não inventa a roda. A palavra de Deus sempre se movimenta e sempre permanece para sempre. Então a origem da palavra não está no pregador. O pregador não é dono da mensagem. O pregador é servo e comunicante, ele transmite a mensagem que já está presente. Então não existia uma novidade em si, era algo que já era esperado, mas mesmo diante daquela espera do silêncio de 400 anos, era algo que talvez causasse surpresa ao ouvido de alguns, mas para outros não. E diante dessa pregação poderosa, a gente percebe que a abrangência da pregação é para muitas vidas. A gente percebe que o Evangelho não é seletivo. Diante daquela multidão havia diferentes classes sociais, assim como também na igreja. Na igreja que a gente percebe que o doutor senta do lado de analfabeto. Para Deus, aquele que obedece, não existe distinção entre almas e vidas. E aqui também João Batista começa a pregar para diferentes públicos. Então as multidões, e aí o primeiro alvo dele são os religiosos, raça de víboras. Em Mateus ele consegue trazer a interpretação que eram fariseus. Fariseus publicanos também, um pouco publicanos, um pouco de uma mistura, para falar a verdade, mas essencialmente fariseus, que se apegavam a uma aparência de piedade, vestiam aquela máscara de piedade, de um coração bondoso, mas era pura hipocrisia. Então aqui a gente percebe que João Batista confronta firmemente esse primeiro público. Quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira vindoura, que vocês produzam frutos dignos de arrependimento, que vocês não falem da boca para fora que se arrependeram, mas que vocês mostrem o fruto do arrependimento. Não adianta mentir, se arrepender, mentir, se arrepender, mentir, se arrepender novamente. É preciso largar todo pecado que se torna um hábito. Houve um momento na minha vida que eu me vi nessa situação, aquele famoso pecado doméstico, até que eu cheguei assim: Deus, obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça, mas já está vergonhoso para mim mesmo, preciso parar com isso. Então eu vou precisar fazer uma coisa mais radical. Então peço para o Senhor me ajudar, e se eu cair de novo nesse pecado, o Senhor pode levar minha vida, eu não quero mais cometer esse pecado contigo. Então foi dessa maneira um pouco mais radical em que eu consegui me livrar do pecado que eu cometia, não com uma certa frequência, era esporádico, mas iniquidade, ela será comigo.
Então precisava me livrar desse pecado. E aqui também ele continua falando desses religiosos que se apegavam à imagem de Abraão. Diziam que eram filhos, eles têm por pai Abraão. Isso também combate os religiosos, no sentido de que estou dentro da igreja, frequento a igreja há não sei quantos anos, a EBD, a escola bíblica, eu sou filho de pastor, eu tenho a salvação garantida. Sou calvinista, sou reformado. Não é assim. A salvação não se ganha a salvação por carona. Você precisa ter a sua própria experiência. Então que a gente tenha, de fato, uma experiência pessoal com Cristo. Um arrependimento sincero e um fruto que evidencie esse arrependimento. Como já foi falado, é preciso, mas não basta nesse pecado que nos atormenta. O Espírito Santo, na verdade, ele é o grande incentivador e modulador dessa mudança. Então, em tempos de grande crise espiritual, de grande crise política, é possível que haja um avivamento. E a gente percebe que tem muitas histórias, e aqui não é diferente. No versículo 10 é falado: a multidão pergunta: o que é que devemos fazer? Então o apelo não é do pregador para a multidão, mas da multidão para o pregador. Então a mensagem ela é tão forte, tão impactante, que faz ter um senso de celeridade, agilidade, velocidade para a mudança. Então as pessoas elas identificam o seu erro e elas querem corrigir isso. O Espírito Santo traz a tristeza e coloca um objetivo. É mencionado um missionário chamado Erwin Stigman, que ele estava pregando, se eu não me engano, na África. Ele começou a falar a respeito do perdão. Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta no altar e se reconcilie, vai resolver com o seu irmão essa pendência. Depois você volta e faz a sua oferta, preste o seu culto. E essa mensagem foi se tornando cada vez mais cativante, cada vez mais envolvente, que ele foi percebendo que a congregação foi se esvaziando. E não era fruto de uma pregação ruim. Pelo contrário, as pessoas se movimentaram a tal ponto da pregação que os atingiu, que eles começaram a sair para resolver de fato essas pendências que ficaram no passado. Isso também causa um certo senso de velocidade em nós também. As pendências que ficaram no passado, seja com qualquer pessoa, familiar ou não, amigo ou não, colega de trabalho, isso faça com que a gente demonstre o amor verdadeiro de Deus, o amor sacrificial. Existe um tempo certo para tudo. Também tem um exemplo dentro do serviço em que a pessoa pensou que eu tinha falado alguma coisa a respeito dela, era um mal entendido, e ela ficou sem falar comigo, me desdenhava de mim. Era uma pessoa aos olhos dela que eu era indesejável, era uma presença indesejada literalmente para ela. Era só a gente chegar no mesmo ambiente que isso era visível aos nossos olhos e de quem estava em volta também. E se passou mais de 1 ano e meio e eu sem entender o porquê daquilo, mas tratando com respeito, né, levando ali no máximo do profissionalismo que merece, até que ela chega em mim e pergunta se eu tinha falado de uma situação, e ela percebeu que era um mal entendido, que eu não tinha falado, eu não tinha feito aquilo que ela estava pensando. E aí houve a reconciliação, né, no tempo certo. Tudo que eu fizesse antes desse tempo não faria efeito algum, pelo modo em que estava o cenário. Então foi preciso o tempo certo
e a maneira certa de agir. Eu não podia forçar nada, não podia forçar uma conversa, porque o efeito não seria positivo. Então aqui também a gente percebe o valor de fazer as coisas corretas, mas também no tempo certo. Não importa saber o que fazer, se não for o tempo certo, o tempo proposto por Deus. E qual que é a resposta de João Batista a essa indagação? O que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Isso também mostra que, por mais que aquele cenário seja desfavorável economicamente, o povo de Israel sofria impostos, era um povo que vivia da colheita, da pecuária também, enfim, não era um povo que tinha a condição que nós temos, mas mesmo assim, existiam pessoas que tinham mais de 2 túnicas, e aquele que tinha 2 já tinha que repartir. Se a gente abrir o nosso guarda-roupa hoje, quantas roupas a gente esqueceu que tem lá, não sabe quanto tempo que a gente vestiu aquela peça, e está lá, parada. E tem pessoas precisando, tem pessoas que necessitam. Aqui não faz tanto frio, mas quando chega a temporada de inverno, a gente se depara com notícias que pessoas morreram por conta do frio. E essas roupas que para nós estão paradas e não fazem diferença para a gente, para essas pessoas fazem. Então que a igreja também possa ter essa visão. Israel não tinha uma condição abundante como a minha realidade, como a realidade de muitos aqui. Mas aquele que tinha 2 túnicas tinha que dar uma. Não é dar todo o seu guarda-roupa. A gente pode começar por aquilo que a gente não usa, aquilo que não serve mais. E também isso implica em comida. Isso não é evidência do arrependimento. Isso na verdade não é o arrependimento, perdão, é a evidência do arrependimento. Você dar roupa não significa que você se arrependeu. Isso chegou à sua mente, te tocou, e você disse, não, ele está certo. Não, a gente não faz as obras pensando em algum tipo de recompensa. A gente não tem essa mentalidade de que eu faço boas obras para ser salvo. Mas eu sou salvo e por isso faço as boas obras. Isso é um dever do cristão e isso já está mencionado num público que tinha muito menos condições que a gente. Então o cristianismo, acima de tudo, não é discurso, ele é prática. Isso também está retratado no livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Isso ele evidencia bem claro. E Paulo vai dizer quase assim, um contrassenso, né? Que a salvação não vem de obras. Mas como solucionar esse aparente problema? É justamente essa ideia, de que apesar de que eu possa fazer boas obras, isso não implica em nada na salvação. Mas a evidência do arrependimento, a evidência que o Evangelho surtiu o efeito em mim, é quando eu faço as boas obras. Não faço para ser salvo, mas eu faço para honrar aquele que me deu a condição de ter uma comida na mesa, de ter uma vestimenta a mais. E uma outra realidade, um outro público, são os publicanos, que era uma espécie de funcionário público. Ali pessoas se candidatavam na região para fazer com que os impostos fossem recolhidos para Roma. E ali esses publicanos poderiam ter ajudadores, publicanos menores, entre aspas, vamos dizer assim, para recolher esses impostos. E a mensagem chega para ele como? Não cobre mais do que o estipulado. Existia um teto. E também não era novidade que através desses impostos, essas pessoas acabavam extorquindo
ali o povo. E também em nossa vida prática não adianta a gente dizer que é de Deus, é de Cristo, se nas nossas negociações a gente acaba extorquindo as pessoas, prejudicando elas. É necessário que cobre o que for justo, nada mais, nada menos, aquilo que é justo. A mensagem chega aos soldados também. Eles perguntam: o que devemos fazer? A resposta: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Aqui a gente percebe e pode imaginar que eles estavam, soldados e publicanos, em comum acordo nessa tarefa de cobrar impostos. Então eles tinham aquelas pessoas que não tinham, vamos dizer assim, a condição de pagar corretamente, no prazo correto. E essas pessoas clamavam por misericórdia, clamavam ali por uma generosidade, uma paciência, e ali os soldados, propinados, recebendo propina, os publicanos não queriam saber. Eles queriam: se você não pagar, a gente vai fazer com que o braço da lei puna você. E essa mensagem chega para os soldados, e a pergunta é: o que devemos fazer? Não sejam prepotentes, se contentem com o salário de vocês, não deixem se corromper por dinheiro, faça justiça, não faça denúncia falsa. E quem era João? Era um servo de Deus, a voz do que clama no deserto. Eu não sou aquele que clama no deserto, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para a luz, eu aponto para a direção dela. Eu tenho um lema: que ele cresça e eu diminuo. Todo pregador, ele precisa saber a sua limitação, aquilo que ele é usado e até onde ele pode ir, e a partir desse ponto já não é com o pregador, é com o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que a gente possa também ter esse ensinamento em nossos corações. Existe um limite para o pregador, e todos nós somos chamados a fazer discípulos, todos nós somos habilitados a falar do Evangelho. Então a gente também não precisa ficar com um pensamento pesado de: eu não converti. Você não vai converter mesmo, você tem limitação. O irmão precisa pregar, e a partir da sua pregação o Espírito Santo age, é ele que convence. O seu dever é ser o porta-voz de Deus. A mensagem não é sua, você porta a mensagem, você transmite ela. Então deixe o Espírito Santo agir em sua vida. Fale da palavra, ela é suficiente, ela causa libertação. E essa coragem que a gente se depara de João, ela é bem marcante. João Batista é sempre marcado pela sua coragem. A gente percebe isso com o seu destino. Ele não tem medo de enfrentar ou de fazer vista grossa pelo que está errado. Herodias não era a esposa de Herodes, era sua cunhada. Pelos que os estudiosos pesquisaram, era sobrinha também. Então ali ele estava cometendo um pecado duplo, de adultério e de incesto. Ele não se cala. O dever também da igreja é não se calar e não ser conivente com o pecado. Imagina se a igreja, se cada um de nós se metesse na vida pessoal do nosso governante. Daria retaliação. Mas João, ele preferiu perder a cabeça do que perder a dignidade. Então era um homem que não se calou, se fez presente no momento certo. A sua pregação impacta a nós. Até os dias de hoje a gente consegue aprender com esse servo de Deus todos os dias. Todos os dias a nossa missão é se arrepender sinceramente, produzir frutos dignos de arrependimento. E Deus vem recolher, e Ele faz essa menção de que Ele tem
em suas mãos uma pá, e ele vai separar o trigo da palha. Então lá no céu, a igreja verdadeira não tem espaço para corrupção, não existe meio crente no céu, existe um crente por completo. Então que a gente possa ser movido por essa mensagem de arrependimento, se liberte dessa iniquidade. Se alguém está enfrentando essa situação, a gente pode passar isso junto em oração, a gente pode crescer em oração nessas situações. O irmão precisa ter consciência, e aí também o irmão que está assistindo virtualmente, de que a igreja ela faz parte do âmbito horizontal. Temos a conexão, a interação em nível vertical com Deus, mas também temos a nível horizontal com os irmãos. Essa mensagem da cruz, ela se estende, ela simboliza exatamente o que devemos ter comunhão com Deus a nível vertical e horizontal com os irmãos. Essa é uma reflexão, um estudo a respeito desse capítulo 3, que melhor destaca o contexto em que João estava inserido, e fala justamente dessas imagens de montes sendo aplanados, de vales sendo aterrados, de caminhos tortuosos que devem ser caminhos retos. A gente deve ter um coração sempre em uma direção reta, precisa, objetiva, a direção do trono, a vontade de Deus. E também tirar os pecados, os obstáculos que nos afastam de Deus e fazem com que o caminho de Deus tenha lama, tenha sujeira. É preciso retirar. Essa estrada real que liga Deus até nós, e ela é feita por meio da graça, ela precisa ser uma estrada perfeita, seja uma estrada, literalmente uma estrada real, onde o rei vai passar e vai chegar a você. Amém? Amém. Vamos